Aleluia! Somente a Ti, Jesus. Deus é bom. Aleluia! Cadê o povo do glória a Deus? Ainda bem que vocês vieram. Diga aí comigo, ainda bem que eu vim. E eu também. Amém, glória a Deus. A mensagem das crianças, eu já poderia até ir embora, né? Já não precisava nem mais pregar, mas Deus tem sempre mais para nós, né? E a gente crê que o melhor de Deus, Ele está sempre por vir sobre as nossas vidas. Então a gente não pode se acomodar pensando, eu já recebi, eu já vivi o melhor de Deus na minha vida. Não, o melhor de Deus, Ele está sempre para vir na frente. E eu creio que Deus tem algo para você essa noite. Deus quer falar com o seu coração, Ele quer falar com a sua mente essa noite. Ele quer falar com você essa noite, Ele quer tocar em você essa noite. Essa noite é uma noite de Páscoa, uma noite onde nós celebramos a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor é a primeira festa que inaugura o primeiro mês do ano do calendário judaico, o calendário de Israel, o calendário, digamos assim, espiritual, né? A gente já virou o ano de 2026, sendo que nós estamos comemorando a primeira festa do calendário bíblico agora, hoje, né? Durante esse final de semana nós estávamos ali lembrando tudo aquilo que Deus trouxe à existência, aquilo que aconteceu no mundo espiritual. Deus estava ali há 2026 anos atrás, trazendo de forma materializada ali, de forma que nossos olhos podiam contemplar, as pessoas daquela época puderam contemplar aquilo que no mundo espiritual já tinha acontecido, e eles viram Deus ali com eles, naqueles 33 anos, nos 3 anos de ministério de Jesus, as pessoas puderam caminhar, perceber, estar com o Senhor ali naquele lugar. E o evangelho que Jesus, a palavra que Deus deu, ela veio se estendendo, porque ela precisava chegar até mim e até você. E eu creio que essa mensagem ela já chegou a nós. Ela já chegou até muitas pessoas. E elas chegando às pessoas, as pessoas vão ouvindo. E a palavra de Deus diz que as suas ovelhas escutam a sua voz e a reconhecem. Um dia como hoje, só que pela manhã, em algum domingo, alguns anos atrás, 2.600 anos atrás, Maria Madalena, ela logo ao amanhecer, ela, depois de um final de semana, de um final de semana triste, um final de semana agoniante, onde ela viu o seu mestre, o seu amado, o seu bom pastor, ela viu Jesus sendo preso, Jesus sendo condenado, Jesus sendo crucificado, onde ela viu Jesus morrendo. E isso foi às pressas, porque foi final de tarde, e no sábado eles não poderiam fazer nada, porque era um sábado onde ficavam parados, esperando as coisas acontecerem, porque era um dia de descanso. Mas enquanto eu e você descansamos, o Senhor trabalha por mim e por você. No sábado onde ninguém fazia nada, Jesus estava fazendo tudo. Pagando a minha dívida, a sua dívida, fazendo o resgate da minha vida e da sua vida, pagando e rasgando, cancelando toda sorte de dívida e condenação que caía sobre a nossa vida, Jesus estava levando sobre ele. E aquela mulher, Maria Madalena, ao acordar, ao amanhecer, ela corre para o túmulo de Jesus, a fim de levar perfumes, embalsamar o corpo do mestre. E quando ela chega, ela vê aquela pedra removida, ela vê a pedra, vê o túmulo aberto. E quando ela olha para aquela cena,
os seus olhos naturais e faz com que a sua mente seja enganada, e ela acredita naquele primeiro instante que ali roubaram o corpo de Jesus, e ela vai dizer: roubaram o corpo do meu mestre. Por que fizeram isso? Porque roubaram o corpo dele. E aí ela entra ali, fica meio confusa ali naquele momento, porque ela olha para aquela situação. Só que quem rouba o corpo de um morto? Quem roubaria o corpo de alguém? Era tão precioso Jesus para ela, que ela acreditou até que roubaram o corpo do seu mestre. E aí vem aproximando-se alguém, que ela também olhando, a mente dela também prega uma outra peça nela, e ela acreditava ser um jardineiro. E aí ela pergunta para essa pessoa, dizendo: aonde ele está? Aonde colocaram o corpo do meu mestre? Quando ele falou com ela, a mente dela, os seus ouvidos reconheceram a voz do seu mestre. E ao reconhecer a voz do seu mestre, ela grita: Rabone. A palavra certa a gritar normalmente seria Rabi, que quer dizer mestre. Mas Rabone é um termo íntimo, é como se dissesse meu mestre, de forma mais carinhosa, mais íntima, mais valorosa. E ela ali diz: Rabone, meu Jesus ressuscitou. Sabe, amados, nós muitas vezes temos deixado os nossos olhos naturais nos enganar. Muitas vezes nós temos visto e olhado usando nossa visão natural. Isso muitas vezes engana o nosso cérebro, porque nós filtramos, nosso cérebro filtra a realidade e entrega algo para nós. E eu não sei como que os seus olhos têm visto o mundo, eu não sei como os seus olhos têm visto a sua vida, eu não sei como você tem olhado para você, para as pessoas que estão ao redor de você, para a vida como um todo, mas eu sei que aquela mulher naquele dia, os olhos dela estavam enganando ela. A mente dela por alguns minutos, por alguns instantes estava sendo enganado. Mas ao ouvir a voz de alguém que ela conhecia, ao ouvir a voz do seu bom pastor, ao ouvir a voz daquele que a amou primeiro, ela reconheceu a voz de Jesus. Assim, nós também que somos ovelhas de Jesus, não podemos deixar a nossa visão nos enganar, mas que nós possamos reconhecer a voz de Jesus falando com a gente, que nós possamos ouvir a voz de Deus e reconheçamos o Mestre, o bom pastor, o nosso Deus. O título da nossa Páscoa é: quem é esse? Quem é esse? Quem é Jesus para você? Eu quero ler alguns textos aqui com vocês. Lá em João, capítulo 5, no versículo 31 e 32, eu queria ler com você dois textos rápidos, para que nós pudéssemos meditar na palavra de Deus. Em João 5,31 vai dizer: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Aqui, quando João estava falando aqui, escrevendo o que Jesus havia dito, Jesus está dizendo o seguinte: olha,
o testemunho que eu dou a meu respeito, ele é verdadeiro, porque outros testificam ao meu respeito, profetizaram ao meu respeito. Em outras palavras, nós olhando para o cotidiano meu e seu, muitas vezes a gente tem que parar em certas situações e apresentar o nosso currículo. E apresentando o nosso currículo, muitas vezes a nossa mente nos engana. E às vezes a gente nem é tão bom assim quanto a gente pensa fazendo algo. Às vezes a gente pensa que a gente é insubstituível. Às vezes a gente pensa assim: se eu sair daqui, isso vai quebrar. Se eu deixar isso aqui, isso vai fechar. Se eu sair daqui, isso aqui vai piorar, porque eu sou a pessoa que sustenta todas essas coisas. Às vezes a nossa mente, ela está só nos enganando. Por isso que Jesus está dizendo: olha, o teu testemunho, o que você pensa a seu respeito, Ele está dizendo: tenha cuidado, porque nem sempre é verdadeiro. O testemunho que é válido é o testemunho que as pessoas que estão ao seu redor podem falar de você. Esse é o testemunho que Jesus está dizendo. Jesus aqui, ele está dizendo: olha, se eu testifico a respeito de mim, o meu testemunho, ele não é verdadeiro. Mas é verdadeiro o que outra pessoa fala ao meu respeito. Na grande maioria das vezes, porque também tem o invejoso. Então nem tudo que falam também ao nosso respeito também é verdadeiro. Então precisa também ser filtrado. Mas quando Jesus está falando aqui, ele está falando sobre Deus, que lá no passado, já através dos profetas, das festas, da lei, de todo ritual, ele já anunciava Jesus. E quando Jesus ele vem para cumprir, ele vem para exercer, ele já vem para trazer a existência e mostrar para os nossos olhos aquilo que já era no mundo espiritual. E aí quando nós entendemos que Jesus está dizendo: aquele que testifica a meu respeito é o meu Pai, o testemunho dele é verdadeiro, porque ele já me anunciou. Ele anunciou que eu viria, ele anunciou que eu faria, ele anunciou como eu nasceria, como eu morreria. Ele anunciou todas as coisas. Por isso que Jesus vem para cumprir. E ele diz: eu não testifico de mim mesmo. Por quê? Porque eu estou seguindo aquilo que foi dito antes de mim. Jesus, ele precisa ser visto, reconhecido. Mateus 16, no 13 ao 17, eu queria que deixasse só no 13. Mateus capítulo 16, no versículo 13 até o 17, eu queria ler com vocês, mas eu vou ler por partes, para que a gente possa pegar aqui a pregação na sequência. Então Mateus 16, 13 vai dizer: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Filho do Homem era um termo utilizado para Jesus, para o Messias, para o ungido, para aquele que Deus enviaria. Em outras palavras, traduzindo para nós, para que nós possamos entender fora do contexto judaico, ele está dizendo: quem diz o povo que eu sou? Quantos discípulos temos aqui de Jesus? Amém? Os discípulos de Jesus estavam cuidando do povo. Quem cuidava do povo, das multidões, eram os discípulos. Jesus chama eles para perto e faz uma pergunta para eles: o que vocês estão escutando que o povo diz ao meu respeito? O que esse povo ali está dizendo ao meu respeito? O que é que eles dizem que eu sou?
que é que eles estão falando ao meu respeito? O que as pessoas ao seu redor, você que é discípulo de Jesus, que estão espalhados aí em trabalhos diferentes, em ruas diferentes, em cidades diferentes, em casas diferentes, em organizações diferentes, o que as pessoas ao redor de vocês estão falando sobre Jesus? O que as pessoas estão achando quem é Jesus? Será que essas pessoas, elas verdadeiramente conhecem a Jesus, ou elas só conhecem aquilo que a mídia mostra, um super-herói, um personagem, alguém do passado? Ou será que as pessoas ao nosso redor estão tendo a oportunidade de, através de nós, conhecer Jesus? Será que estamos conduzindo e levando Jesus às pessoas ao real entendimento de quem Jesus é? Será que as pessoas ao nosso redor, nós estamos conseguindo chegar para essas pessoas e dizer: olha, Jesus é esse, Jesus é isso, Jesus fez isso, Jesus faz isso? Porque Jesus, Ele quer que eu e você sejamos seus discípulos, para que outras pessoas também possam saber dizer quem é Jesus. É fácil nós olharmos o mundo exterior, é fácil a gente olhar o que está externo, é fácil olhar para as roupas, é fácil olhar para a decoração, é fácil olhar para a paisagem, é fácil olhar para o que está aqui aos nossos olhos, fácil. Difícil é olhar dentro. Difícil é olhar dentro. É olhar o invisível. Isso requer que a gente olhe com os nossos olhos espirituais. É necessário, além da visão natural, é necessário usar o discernimento, a revelação de Deus, que vem pelo Espírito de Deus. Quando Jesus, ele faz essa pergunta ali, as pessoas, elas olhando para as multidões, eles vão responder. E nós vamos ver isso no versículo 14, quando ela vai dizer: e eles responderam, uns diziam, João Batista, e outros diziam, é Elias, e outros, Jeremias, e outros, é algum profeta do passado. Para um judeu, é como se eles estivessem dizendo, é algum dos nossos heróis, que está no nosso livro sagrado. É algum dos nossos antepassados que vinham fazendo prodígios, milagres, maravilhas, que vinham em nome do Senhor. Quem dizes o povo ser o filho do homem? Quem dizem ser o filho do homem? Eles olhando para fora, eles olhando para a naturalidade, eles olhando e observando o mundo natural, o mundo externo. Aquela multidão seguia Jesus por um motivo. Jesus, ele fazia milagre. Jesus curava, Jesus levantava o morto, Jesus multiplicava o pão, Jesus perdoava pecado, Jesus fazia coisas extraordinárias. As pessoas largavam seus empregos, deixavam tudo para trás e começavam a seguir Jesus para ver o que ele podia fazer. Só que aquelas pessoas, olhando para Jesus, não sabia quem Jesus era, porque eles olhavam para o exterior.
Eles só olhavam o que Jesus estava fazendo. Jesus fazia milagres, e as pessoas viam os milagres, mas não via o Cristo interior. Jesus fazia maravilhas, mas eles não viam o leão dentro de Jesus. Eles olhavam e viam os prodígios e os milagres, mas não conseguia ver Deus encarnado em Cristo Jesus, porque eles só usavam seus olhos naturais. Eles não conseguiam ter revelação, discernimento. Sabe quantas pessoas estão do nosso lado que conhecem Jesus de ouvir falar? Quantas pessoas vivem na nossa família, na escola, no trabalho, que só escutam um Jesus como se fosse um profeta, alguém do passado, que não tem um relacionamento íntimo com Ele. Conhece um Jesus que morreu. Por isso que a pergunta é: quem é esse? Quem diz o povo? Quem diz o povo ser Jesus? O que as pessoas lá fora dizem? Quem é Jesus? Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Nós precisamos pedir a Deus que Ele abra o nosso entendimento. Nós precisamos pedir a Deus revelação de quem Deus é. Nós precisamos pedir revelação de quem Jesus é. Nós precisamos pedir para que Deus abra nossos olhos, o nosso entendimento, para que Ele possa revelar Jesus a nós, para que nós possamos revelar Jesus às pessoas que estão ao nosso redor. Jesus, Ele vai dizer para mim e para você: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, justamente para que eu e você possamos ensinar a outras pessoas sobre quem é Jesus. Essa resposta, ela precisa ser respondida. As pessoas estão a procurar quem diz ser o Filho do Homem. Elas precisam saber responder, elas precisam entender quem Jesus é, para que Jesus possa fazer uma transformação também na vida delas. Deus tem cura para eles, Deus tem libertação para eles também. Assim como Deus libertou a minha vida e a sua vida, Deus tem libertação para todos aqueles que ouvirem a sua voz e chegarem até Ele. Assim como Deus curou a minha e a sua vida, Deus também tem cura para todos aqueles que querem o conhecer, que o escutam, que ouvem a sua voz e dizem: ah, é esse Jesus que eu quero servir. Não um Jesus religioso, não um Jesus histórico, mas um Jesus vivo e real, que está aqui nessa noite e habita dentro de nós. Nós precisamos aprender quem Jesus é, que diz às pessoas ser o Filho do Homem. No outro versículo, no 15, ele vai voltar a pergunta agora para a gente, e vai dizer: mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Primeira pergunta foi: o que o povo diz que eu sou? As pessoas não entendiam, não conheciam, não tinham revelação. Mas e agora você que está perto? Você que está aqui? Você que já foi comprado, lavado, remido? Você que já disse: Senhor, eu te aceito, Senhor, eu quero você na minha vida, Senhor, eu te entrego a minha vida. Quem diz ser Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem é esse?
Precisamos de revelação, porque só através do Espírito é que vamos entender quem Jesus é. Nós não podemos compreender Jesus sem a ação do Espírito Santo. Não conseguimos compreender Jesus se o Senhor não se revelar para nós. Sabe, Tomé, depois de Jesus haver ressuscitado, todo mundo dizia: Jesus ressuscitou. Seus amigos falavam: Jesus não está morto, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, eu mesmo vi. Mas ele dizia: não, eu só acredito se eu ver, se os meus olhos virem, aí eu vou acreditar. É por isso que a Bíblia vai nos dizer, Jesus mesmo vai falar para nós: mais do que felizes são aqueles que não viram, mas creem. Mais do que felizes são aqueles que não viram nada, mas eles conseguem ter discernimento espiritual. Sabe o que é que Deus está dizendo nessa noite para mim e para você? Mais do que feliz é aquele que não usa apenas os seus olhos naturais. Mais do que feliz não é aqueles que só querem entender pelo exterior. Mais do que feliz são aqueles que têm um outro nível, que conseguem ver além do que a natureza pode mostrar. É aqueles que conseguem ver o espiritual, é aqueles que conseguem ver o invisível, é aqueles que conseguem discernir o mundo espiritual. Mais do que felizes são aqueles que têm sua mente aberta para enxergar aquilo que os olhos ainda não conseguem ver, mas eles têm a certeza de que existe. Nós precisamos aprender que assim como tem nossos olhos naturais, nós também temos olhos espirituais. Assim como existe esse corpo natural, também nós temos um corpo espiritual. Ele ainda só não se manifestou, mas ele vai se manifestar na nossa vida. A Bíblia diz que no soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E se nós estivermos vivos, seremos transformados. O que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E assim como Ele é, nós seremos. Conseguem perceber que aquilo que é espiritual, que já está disponível, vai se tornar real? Hoje eu não vejo, mas eu tenho a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então eu só preciso aguardar. Olhar para dentro é um convite que Deus está fazendo para mim e para você essa noite. E essa noite eu vim declarar sobre a sua vida que os seus olhos espirituais vão ser abertos mais do que nunca essa noite. Eu quero declarar e orar por você essa noite, que o seu entendimento vai se abrir, para que você possa receber de Deus revelação, discernimento de Deus, para poder entender não somente as coisas naturais, mas as sobrenaturais em nome de Jesus. Que haja revelação de Deus, que haja luz, que haja entendimento, que você possa, em nome de Jesus, descortinar os seus olhos naturais e os seus olhos espirituais, para enxergar aquilo que está oculto, mas já está disponível, feito, preparado para você. Em nome de Jesus, nós possamos entender isso. Ainda hoje Deus clama para que eu e você tenhamos um olhar para o interior. Ainda hoje Deus quer que eu e você coloquemos os nossos olhos para o mundo espiritual, para o invisível.
chamada de Deus para mim e para você é que a gente consiga olhar para o invisível. A chamada de Deus para mim e para você é que nós consigamos olhar para o interior, para dentro. Quando nós olhamos na palavra de Deus em Êxodo 12, quando Ele institui a Páscoa, Ele vai dizer: esse para vós vai ser o primeiro mês do ano. Esse povo, ele estava escravizado ainda no Egito. E aí ele diz: você vai pegar um animal, um cordeiro macho, de 1 ano, sem defeito. No 10º dia você vai fazer isso e vai colocar ele aonde? Dentro. Diga comigo, dentro. Dentro de casa. Deus está nos chamando a olhar para dentro. No 14º dia ele vai e diz assim: agora você vai imolar. Imolar era degolar, aparar o sangue, matar. E aí era feito isso do lado de fora da casa. Mas depois ele mandava a gente ir para onde? Para dentro. E aí ele diz: aí você vai pegar esse sangue, vai passar nos umbrais da porta, e isso será para nós como um sinal. E o anjo da morte, quando ele vier, ele vai passar por cima da casa que tiver o sangue de Jesus nos umbrais da porta. Quantos aqui receberam o sangue de Jesus nas suas vidas? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, confessamos a Ele e entendemos e temos a certeza daquilo, o sangue de Jesus está marcando a nossa vida. E ali aparava-se o sangue, passava nos umbrais da porta, e havia uma outra instrução que era reunir-se com a sua família dentro da casa. E ele dizia: agora vocês vão comer. Agora vocês não vão comer de qualquer maneira. Vocês vão comer preparados para ir embora. Vocês vão comer preparado para sair da escravidão. Vocês vão comer preparados com tudo aquilo que vocês têm para sair dessa casa, dessa velha vida, dessa história de escravidão, para uma nova vida, uma nova história, onde os seus olhos ainda não conseguem ver. Deus estava dizendo: eu tenho uma terra prometida para você. Deus estava dizendo para aquele povo: olha, eu tenho uma terra que manda leite e mel. Olha, eu tenho uma promessa para ti que você não viu com seus olhos espirituais, com seus olhos naturais, mas dá para você ver com seus olhos espirituais. Você vai ter que ter coragem para romper. Você vai ter que ter obediência para cumprir. Você vai ter que ter ousadia para desejar viver aquilo que Deus tem para você. É por isso que o reino de Deus é tomado por esforços. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus para nós. É o sacrifício de Jesus que faz com que a morte e o pecado passem por cima. Mas a obediência de se arrumar, de entrar para dentro da casa, de estar pronto com coragem para obedecer e sair na direção daquilo que os meus olhos ainda não veem. Mas eu tenho a certeza que o Deus poderoso, que eu vi derramando 9 pragas sobre o Egito e nenhuma caindo sobre nós, vai cumprir a sua promessa para conosco. A Bíblia diz que lá eles entraram, e logo ao amanhecer veio a diretriz, veio a ordem para sair. E eles tiveram que romper com o passado, romper com o lugar onde eles estavam,
deixar aquela casa, aquela morada para trás. A Páscoa é um convite de olhar para dentro, para primeiro uma transformação interior. A Páscoa é um convite onde Deus quer mudar a nossa mente, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se comportar, para depois a gente conseguir sair, para que outras pessoas vejam a mão poderosa do Senhor através da nossa vida. Eu declaro que Deus vai ver, vai fazer na tua casa, vai ver na tua vida, e muitas pessoas ao teu redor vão ver a poderosa mão do Senhor, os milagres, os prodígios, as maravilhas que Deus vai fazer esse ano na tua vida, na tua história. Muitas pessoas vão olhar e vão ver: ah, Deus fez, é Deus, foi Deus, foi Deus. As pessoas vão ver, porque é pelo braço forte do Senhor, amém? Ainda existem prisões a serem vencidas, ainda existem cadeias a serem quebradas. Sabe, aquele povo passou 40 anos no deserto. Deus estava quebrando as cadeias ainda. Eles estavam livres, mas ainda tinham a mente de escravo. Eles estavam livres, mas ainda olhavam com o olhar de escravo. Eles estavam livres, mas ainda sentia como um escravo. Decidiam como escravo. Eles eram livres. O Senhor com seu braço forte os livrou, os libertou. Mas eles estavam ainda rodando, porque precisavam ser completamente libertos, transformados. Queridos, existem ainda coisas que na nossa vida que precisa ainda ser deixado para trás. E eu não sei quais são as prisões, quais são as cadeias, quais são as coisas que você precisa deixar para trás. O que eu sei é o que está diante de você é bom, é perfeito e é agradável. Eu não sei o que é que você vai ter que deixar para trás. Eu não sei o que é que você precisa quebrar para você deixar para trás. Eu não sei o que é que está te aprisionando ainda no passado, numa velha vida, numa velha mentalidade, numa velha maneira de viver. O que eu sei é que a Páscoa do Senhor é um convite para mim e para você, para romper com o passado, para viver um novo futuro que Deus tem para a nossa vida. Futuro esse que você vai ver a mão poderosa de Deus, o sustento poderoso de Deus. Você vai continuar vendo os milagres, os prodígios, as maravilhas do Senhor, porque a promessa de Deus, quando você romper com o seu passado e andar na direção da terra prometida, que Ele prometeu para você, da nova versão que Ele tem para ti, eu sei que você vai ter medo, eu sei que vai vir a incerteza, mas eu quero dizer para você, meu amado, é o Senhor que é o teu sustento, é o Senhor que é o teu guarda, o Senhor é o que te protege, o Senhor é o teu salvador. Nele você pode confiar, nele você pode entregar a sua vida, porque é o bem que Ele deseja a você. Ele não pensa ao seu respeito nada de mal, Ele tem um pensamento bom, um projeto bom para você e para a sua vida. Nele você pode descansar, nele você pode confiar, mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que a sua mente duvide, mesmo que o seu coração não sinta, mas eu quero declarar sobre a sua vida que vem coragem de Deus para você romper com o seu passado, vem ousadia de Deus para você romper com a sua história. Cadeias vão ser quebradas para você viver a nova vida em Cristo Jesus esse ano ainda, em nome de Jesus. Deus tem o melhor para ti. Há mares que precisam abrir para você passar.
Existem inimigos que vão precisar morrer quando esse mar fechar, porque você vai estar andando na direção da terra prometida. Os teus inimigos vão ficar para trás, as tuas cadeias vão ficar para trás, o teu antigo eu vai ficar para trás, a tua antiga mente vai ficar para trás, aquilo que te escravizava vai ficar para trás, e você vai focar somente os seus olhos na terra prometida, na nova versão que Deus tem para ti, na nova Jerusalém que vem da parte de Deus para mim e para você. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Ainda tem desertos que precisam ser passados. Tem desertos que ainda precisam ser passados por nós. Mas eu garanto uma coisa a você, meu amado: você não vai estar só no deserto. A promessa de Deus é que estarei convosco todos os dias. Diga comigo: todos os dias. A promessa de Deus é que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai ver a mão poderosa de Deus, meu amado. Você vai ver a sombra, as nuvens que vai fazer sombra para você de manhã. Você vai ver o pão que desce do céu para te sustentar, para te alimentar. Você vai ver a coluna de fogo que vai ser guia e vai aquecer você. Porque o Senhor é o que você pode precisar. Você só precisa crer no Senhor. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? É Ele que te ama, é aquele que te salvou. Páscoa é saber que estamos deixando o velho para trás para viver o novo de Deus. Será que você pode levantar a sua mão e declarar comigo: eu estou deixando para trás o meu passado, eu estou deixando para trás o meu antigo eu estou deixando para trás o ano velho, eu estou deixando a minha velha versão, e eu estou recebendo uma nova versão hoje à noite, esse ano, em nome de Jesus. Nós vamos deixar para trás, para andar na direção daquilo que Deus tem para nós. A Páscoa é um convite a abandonar, a quebrar, a se libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, para que venha o novo de Deus. Quem deseja o novo de Deus aí? Quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Existe uma terra prometida, e essa terra prometida, ela é física, mas ela também é espiritual. Essa terra prometida, ela é física, mas ela é espiritual também. Ela é sobrenatural, ela é interior, ela também é externa. A terra prometida que Deus tem para nós é a nova versão que Ele tem para mim e para você. A terra prometida também é um lugar onde mana leite e mel. São os pastos verdejantes onde, no tempo certo, nós florescemos e damos o nosso fruto. É um lugar onde nós estamos cercados, guardados e protegidos pelo braço forte do Senhor. É um lugar para onde nós estamos indo. Deus tem uma versão nova para ti. Por isso que Ele perdoou o teu passado e dele não se lembra mais. Por isso que Ele pediu para que nós ficássemos prontos, porque a qualquer hora a trombeta pode tocar.
Quantos estão prontos aqui para subir com o Senhor? Deus está chamando eu e você para olhar para dentro, para olhar para nós e pedir para Ele arrumar a bagunça, pedir para Ele quebrar as cadeias, pedir para Ele romper as correntes, as prisões, para que você possa ir de encontro ao novo de Deus essa noite. Nós vamos cear essa noite. E essa noite é um convite à memória daquilo que Ele fez. Mas Deus está nos chamando para uma nova vida nele. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu quero orar por você, coloca a mão no seu coração. Você que precisa romper com algo, você que precisa deixar algo para trás, você que quer viver a nova versão, talvez você só precise de coragem. Talvez você seja aquele que não estava olhando para dentro com medo do que ia ver, mas eu te convido a olhar para dentro e ver a bagunça, ver a sujeira, porque nós sabemos quem tem o poder para limpar. O Senhor, o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. O Espírito Santo de Deus também nos limpa de toda injustiça. A palavra dele nos conduz em toda a verdade e traz uma nova versão para a nossa mente. Fecha teus olhos, conversa com Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Fechar os olhos é dizer: eu não quero olhar de forma natural, mas eu quero olhar para dentro. E essa noite o Senhor te convida a olhar para dentro. Por isso que eu estou pedindo para você fechar os seus olhos, para que você possa anular a sua visão natural, para que seja aberta uma visão espiritual essa noite. Eu quero que os seus olhos espirituais se abram essa noite, para você ver o que o natural não consegue deixar você ver. Deus tem uma nova versão para ti. Deus tem um novo projeto para você. Deus tem uma nova vida para ti. Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem ousadia, tem força, tem vitória, tem salvação, tem perdão, tem unção, tem poder. Eu não sei o que é que você está precisando nessa noite, mas eu quero dizer que Jesus é tudo de que você precisa. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E é Ele que nos dá a vitória. Eu vou orar por você e eu creio que cadeias vão ser quebradas. Eu vou orar por você e eu creio que curas vão ser manifestadas essa noite. Eu quero orar por você e eu sei que mentes vão ser libertas essa noite. Eu creio que mentes vão ser abertas essa noite. Visão vai ser aberta essa noite. Eu creio que uma nova versão vai surgir na tua mente essa noite, vinda do mundo espiritual, vinda da parte de Deus para você. Eu creio que o passado vai ficar para trás. E eu creio que pessoas aqui vão ir na direção de Deus essa noite. Eu quero orar por você. E eu quero fazer duas orações. Eu quero fazer a primeira oração para aquela pessoa que quer dizer assim para Jesus: Jesus, eu quero te convidar a morar no meu coração essa noite. Eu quero te convidar, Senhor, a vir para dentro de mim. Assim como aquele cordeiro era colocado dentro da casa, e Tu é o Cordeiro de Deus, Pai, aquilo simbolizava o Senhor. Eu quero pedir, Senhor, para que o Senhor entre dentro de mim, dentro do meu coração essa noite. Eu quero que o Senhor seja a minha Páscoa. Eu quero que você levante uma das suas mãos, que eu quero orar por você essa noite. Se você quer pedir para que o Senhor entre no seu coração, entre em você, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida.
Você que quer isso, levante a sua mão bem alto, para que o céu veja, para que eu possa orar por você. É uma decisão, é de você com o Senhor. Se você que quer romper com o seu passado, quer viver uma versão nova com Jesus, uma versão nova em Deus, levanta a tua mão, porque o Senhor tem algo poderoso para ti essa noite. Existe um romper, um quebrar aqui com o passado hoje, e vai te libertar para um futuro glorioso em Cristo Jesus. Você que levantou a sua mão, os céus estão vendo, eu vou orar por ti agora, em nome de Jesus. Senhor, Espírito Santo de Deus, Pai, vem, Pai, sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que elas possam receber o Teu toque, Pai, em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas, Senhor, em nome de Jesus, que os passados fiquem para trás, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que venha a Tua liberdade, o Teu perdão, a Tua unção, marca eles com o Teu sangue, Jesus, sela com o Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, Pai, faz deles o Teu templo, a Tua morada, Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá um novo destino, Pai, dá um novo destino para eles, Senhor, que eles possam ser sal e luz dessa terra, Pai, e que o Senhor, através da vida deles, Senhor, seja louvado, glorificado e exaltado, Pai, em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te oro e te agradeço. Quem crê comigo diz amém, amém, aleluia. Agora eu quero orar por você que já é crente, já é